mais uns recadinhos para vocês, como sempre. Nós pedimos que vocês mantenham os microfones e as câmeras desligados durante a palestra para o melhor andamento do evento. Também queremos lembrá-los que é necessário assinar a lista de presença que será disponibilizada em formulário durante o evento no chat da palestra. Prestem atenção. Além disso, aproveitem a oportunidade para enviar suas perguntas no chat, que ao final da palestra, as perguntas serão transmitidas para a palestrante. Bem, sejam todos bem-vindos. Quero dar o meu agradecimento, né? O meu agradecimento pela presença para a doutora Isabela, e passo agora a palavra para a professora Thalita para apresentar a nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos. Isabela, seja muito bem-vinda. Eu costumo brincar que estamos aproveitando essa forma remota para termos pessoas que provavelmente não cruzariam os nossos caminhos, né? Então, de uma forma bem sucinta, vou fazer sua apresentação. Então, a doutora Isabela, ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e médica veterinária pela FMVZ USP. Possui residência na área de Medicina de Animais Silvestres pela Unesp de Jaboticabal e atualmente é médica veterinária do setor veterinário do Museu Biológico do Instituto Butantan, São Paulo. E eu sou muito informal, tá? Então, Isa, seja muito bem-vinda. Torne o ambiente virtual a sua casa também. E estamos aqui, tanto eu quanto a professora Deiane, caso seja necessário, só dá um grito que a gente acode, tá bom? Obrigada e seja bem-vinda. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço o convite. Espero que a palestra seja bem esclarecedora. Se de repente tiver algum termo que eu falar que alguém não entenda, pode mandar a pergunta depois, tá? Vamos tentar fazer uma conversa mesmo, porque acho que é um assunto que é bem extenso, então eu tentei resumir tudo em uma apresentação de 50 minutos a 1 hora, mas talvez passe um pouquinho. Mas qualquer coisinha, se estiver passando muito tempo, também vocês me dão uma chamada de atenção, tá? Que eu falo muito. Então, obrigada pela apresentação. Vamos começar, então, com o plano, né, da palestrinha, né, que eu preparei. Primeiro, a gente vai falar algumas considerações importantes, tá? Para o atendimento de animais não convencionais. Eu coloquei tanto animais pet quanto animais selvagens, né, de vida livre, que eventualmente pode aparecer nas clínicas, nos hospitais veterinários, tá? E a gente vai falar sobre contenção, principalmente sobre contenção, que as espécies, né, diferentes têm particularidades que requerem a gente ter uma atenção na hora da contenção. O exame clínico, né, geral, né, então, que envolve a conversa com o tutor ou com quem encontrou o animal, o exame físico, a coleta de amostras e algumas particularidades também de filhotes, que eu achei legal colocar, porque é uma coisa que chega bastante nas clínicas também, né? Então, filhotes de aves e mamíferos, como a gente fazer os cuidados para não perder esses animaizinhos. Então, começando aqui pelas considerações que eu achei legal colocar. É sempre importante a gente conhecer a anatomia, a fisiologia, os hábitos da espécie que a gente está trabalhando. Então, como na faculdade a gente não tem uma carga horária muito extensa de animais selvagens, e como são espécies muito diversas, muitas vezes até de ordens diferentes, classes de ordens diferentes, a gente sempre tem que, pelo menos, ter um pequeno conhecimento sobre aquele animalzinho que chegou para atendimento, e saber como fazer o exame físico da melhor maneira possível, tá? Então, ele precisa ser preciso, principalmente em espécies que são muito estressadas, que eu vou acabar comentando com vocês um pouco mais para frente, para a gente não levar o animal a uma sobrecarga, né, principalmente de hormônios do estresse, né, do cortisol, e acabar perdendo o paciente por conta disso, tá? Que isso às vezes acontece com alguns veterinários que não são
tão experientes no atendimento desses animais e isso pode acabar acontecendo, tá? A gente tem que fazer também sempre a contenção mais adequada para aquela espécie. Então, vou depois abordar um pouquinho com vocês sobre algumas diferenças na forma de contenção, se a gente faz contenção física, só física ou faz química também. E o mais importante de tudo, né, isso em qualquer área da veterinária que a gente for trabalhar, é a gente saber reconhecer o normal para quando chegar uma alteração, né, a doença, a gente saber reconhecer também, tá? Então, o que principalmente a gente tem que saber sobre esses animais que eu vou comentar com vocês é um score de condição corporal que seria adequado para a espécie, a coloração de mucosas, né, conseguir identificar se a mucosa está um pouco mais pálida, ou se está hipercorada, ou se está normal, a hidratação e a temperatura, que dependendo da classe ou até da ordem da espécie do animal, ela pode ser um pouquinho diferente, e isso também vou mostrar para vocês, que a gente tem muita variação, tá? É muita coisa, a gente não precisa saber tudo de cabeça, mas é sempre bom ter uma colinha, né, para a gente conseguir recorrer na hora que estiver precisando no momento do atendimento, tá bom? Então, até se vocês depois quiserem material para estudar, algumas indicações de literatura, pode mandar nas perguntas que eu passo o material complementar. Então, primeiro de tudo que a gente tem que pensar é na contenção, principalmente porque são animais que eles são, alguns considerados domésticos, mas foram domesticados muito recentemente, e outros vida livre, selvagem, eles vão ficar paradinhos para a gente conseguir fazer um exame físico adequado. Então, a gente precisa fazer uma contenção precisa e bem feita, com segurança para a equipe e para o paciente, tá? Sempre lembrar disso. Então, quem que é o paciente? Primeiro de tudo, chegou o animalzinho lá na clínica, eu vou ver quem que é ele. É um papagaio? É uma calopsita? É um coelho? Pensando nisso, né, já olhando e vendo quem que é o animal, eu já vou pensar qual que é o tipo de defesa que ele utiliza contra predadores. Então, qual que é a ameaça desse animal, né, para mim e para quem estiver me ajudando, me auxiliando? E também o que ele pode fazer que pode ser um risco para a própria saúde dele. Então, alguns animais podem sofrer uma contenção inadequada, pode sofrer fraturas, aves, né, pode acabar saindo voando se a gente, por algum descuido, deixar uma janela aberta, deixar um ventilador ligado na sala de atendimento. Então, tudo isso a gente tem que pensar logo na hora que a gente bate o olho e ver quem que é o animal que a gente vai atender naquele momento, tá? E, principalmente, o trabalho em equipe e confiança. Porque se eu estou contendo um animalzinho para outra pessoa examinar e ela não confia em mim, ou a gente não tem uma relação legal de confiança, de trabalho em equipe, eu posso acabar sem querer me descuidando e deixando o animal machucar ela. Isso não é muito legal acontecer no ambiente de trabalho, né? Às vezes acontece, todo mundo erra, normal, mas vamos trabalhar o máximo possível para não ter esse tipo de acontecimento, tá? Então, aqui eu coloquei como exemplo, né? A gente tem um oxo orelhudo, que é um rapinante, e um filhote de Eupsitula, que é a jandaia coquinho. Esses animais são aves, obviamente, porém, por serem de ordens muito diferentes, eles têm risco, eles trazem riscos diferentes para quem estiver fazendo exame físico e no atendimento. Então, a gente tem que sempre pensar, por exemplo, um rapinante, que a primeira linha de defesa dele são as garras. Essa garra aqui, se ela fechar no meu dedo, ela pode até arrancar um pedacinho, porque é bem forte, né, o movimento de fechamento, de pinçamento da garra. Já um filhote de psitacídeo, a principal defesa está aqui no bico, né? Lógico que o filhote ele não bica tão forte, mas mesmo assim a gente tem que pensar que o psitacídeo sempre a primeira defesa vai ser o bico, tá? Então, olhando para o meu paciente, eu já tenho que ter em mente o que eu vou fazer para ele não me pegar, né? Para ele não causar um dano para um membro da equipe, para mim ou para ele próprio,
tá? Ou, às vezes, para o tutor, né? Que tem, muitas vezes, tutor que prefere ele conter para a gente fazer exame físico. E é muito chato quando acontece. Na residência já aconteceu uma vez um acidente, né? De um papagaio que bicou a tutora, que era uma senhorinha de idade, e foi chato. Então, tem que fazer o máximo possível para tudo correr bem e não ter nenhum tipo de intercorrência no atendimento, tá? Então, os métodos de contenção, eles se baseiam em contenção física e contenção química. Contenção física é o que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Que é apenas restringir os movimentos do animal mesmo, para que ele não se debata, não tente atacar durante o momento do exame físico. A gente pode fazer ela manual, então utilizando sempre luvas de procedimento, tá, pessoal? Isso é muito importante lembrar. E se for necessário, utilizar a luva de raspa de couro, que são aquelas luvas que são bem reforçadas, que a gente usa para manejar principalmente psitacídeo e rapinante, né? Que protege em termos, né? Porque às vezes até pode passar um pouquinho a garra, o bico, ele pode chegar a beliscar a nossa pele e machucar, mas o dano com certeza vai ser muito menor do que se for a mão sem nada, tá? Ou então toalha. Toalha também é sempre uma boa, porque é fácil de você, qualquer lugar tem uma toalha para você conseguir conter o animal. Algumas vezes a gente pode utilizar pulsar e cambão, só que isso é mais geralmente em zoológicos ou setas, né? Em locais que ficam animais em cativeiro, né? Vamos dizer, manutenção em cativeiro. O gancho herpetológico, no caso das serpentes, né? Que eventualmente chegam para atendimento. E o tubo de PVC que a gente utiliza para serpentes peçonhentas. Isso não é uma rotina, tá, gente? Eu coloquei porque, né, como vocês viram, eu atualmente estou trabalhando no Instituto Butantan e isso agora faz parte da minha rotina. Mas não é o dia a dia da clínica, tá? Mas, eventualmente, não sei se de repente algum de vocês tem interesse em estagiar em zoológico, em locais que tem serpentes peçonhentas, então vocês pelo menos já ficam conhecendo esse método de contenção, que é super seguro, tá? Ele otimiza mais de 90% aí dos nossos atendimentos às serpentes peçonhentas e evita muito a chance de ter um acidente grave, tá bom? Então, aqui alguns exemplos de contenção física, tá? A gente pode conter coelho, apenas com a restrição manual, a gente pode conter lagartos, tá? Aqui eu estava examinando ele, não é o melhor meio de você segurar o TIU, mas como eu estava conferindo aqui uma alteração na cloaca, então por isso que eu estava segurando ele com o ventre para cima, tá? Mas a gente pode conter lagartos manualmente, a gente pode conter aves manualmente, tá? Sem problema nenhum. Lógico que exige um pouquinho de experiência, mas nos estágios, vocês vão conseguir acompanhar os veterinários fazendo, as pessoas mais experientes fazendo, e vocês próprios vão começar a conter para o exame físico, tá? E, eventualmente, a gente tem que partir para a contenção química, que é o caso dos animais selvagens, geralmente os mamíferos, né, os grandes mamíferos que chegam, vítimas de trauma, vítimas de queimada, né, que a Polícia Ambiental resgata e traz para clínicas, hospitais veterinários, tá? Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar, quando chega um animal selvagem que representa um perigo para a equipe e a gente precisa lançar a mão de contenção química? A gente precisa estimar o peso do animal, tá? Isso a gente consegue, com literatura, ter uma noção mais ou menos qual é a faixa de peso de um animal, mesmo ele sendo jovem, adulto, a gente consegue ter uma ideia. E calcular o volume dos fármacos a gente administrar, tá? A via de administração é intramuscular, por motivos óbvios, né? Porque a gente não consegue ter um acesso venoso no animal que está acordado e está agitado, está querendo te atacar. Então, tem que ser no músculo mesmo a aplicação. E a gente faz de duas maneiras diferentes a aplicação intramuscular. A gente pode utilizar tanto a seringa extensora, que lá em Jabuticabal era o que a gente mais usava, que é uma seringa na ponta de como se fosse
uma haste de metal mesmo, como se fosse assim, um cabo de vassoura, e na ponta tinha uma seringuinha, um êmbolo de seringa. A gente só acoplava a parte da seringa mesmo. E a zarabatana, que é mais utilizado assim no dia a dia, né? Em zoológico, insetos, o pessoal usa bastante, tá? Que a gente confecciona o dardo, coloca o anestésico no dardo e sopra para ela atingir em uma longa distância, tá? E ainda tem essa via aqui de anestesia inalatória, que não é tão comum, mas eu vou mostrar uma fotinho para vocês que ela foi bem útil numa vez que eu estava fazendo estágio, eu presenciei, que é a câmara de gás. Então, a gente utiliza o isoflurano, que é o anestésico inalatório que a gente, hoje em dia, né, é o mais frequente na rotina. A gente coloca o animal na caixa, né? E de uma maneira segura, né? Sem ter que tocar nele, e coloca a traqueia do aparelho de anestesia num bocal, né? Numa abertura, e faz com que o animal ele inspire o anestésico. Dali a alguns minutos ele já vai estar em plano anestésico, a gente consegue manipular. Então, aqui, só para vocês entenderem a câmara de gás, aqui era uma serpente peçonhenta, que é uma víbora do Gabão, que eu vi no estágio no exterior que eu fiz. E esse animal, né, obviamente, ele não pode ser manipulado acordado, com exceção de como eu vou mostrar para vocês, que é o que a gente faz no Butantan, tá? Mas aqui não era uma opção, porque eles não tinham o tubo de PVC. Então, o animal com o gancho herpetológico foi colocado na caixa. Caixa sempre tem que ser translúcida para a gente conseguir visualizar o animal e ver quando ele caiu. Aí, na caixa, tinha uma abertura onde encaixou a traqueia aqui do aparelho de anestesia, uma dessas aberturinhas aqui. E aí, ligou, né, o anestésico, ele começou a ser depositado aqui dentro e o animal entrou em plano anestésico e pôde ser manipulado. Aqui só para vocês verem, né, maneiras de a gente manipular um animal, um grande mamífero com segurança. Obviamente, esse animal ele foi anestesiado por anestesia dissociativa intramuscular, que é aquilo que eu falei para vocês antes, com o zarabatana, tá? Que é um urso preto americano. E aí depois se entubou e fez todo o procedimento de ambulatorial, né? De anestesia, manteve na anestesia inalatória. Aqui também, só para vocês verem, uma bugio jovem que a gente atendeu lá em Jabuticabal, que estava com fratura em rádio. E aqui, na verdade, é um momento pré-cirúrgico, né? Ela estava pronta para ser operada, ia fazer a osteossíntese aqui do rádio. Mas só para vocês verem que é muito simples a gente pegar um animal que foi anestesiado com anestesia dissociativa, e aí a gente já pegar e colocar na anestesia inalatória também, para não ficar perdendo tempo, não correr risco dele acordar no meio do nosso exame físico, colheita de amostras, tá? E também é uma maneira mais segura, porque a gente pode até monitorar. Aqui, ela estava no monitor multiparamétrico, tá? Igual em pequenos, quando a gente vai fazer cirurgia, tá? E aqui, só para vocês verem também, um lobo-guará. Um lobo-guará que a gente atendeu na Jabuticabal também. Então, a gente sempre fazia, quando tinha que fazer troca de curativo e limpeza dessa ferida cirúrgica, que vocês estão vendo, que ele teve um membro amputado, a gente tinha que anestesiar, porque é impossível você mexer num lobo, ainda mais que esse era super bravo. Então, impossível mexer num lobo-guará acordado, né? Então, a gente lançava a mão do anestesia dissociativa por via intramuscular, tá? Então, vamos lá. Falando aqui de contenção de répteis, né? Vamos entrar agora nos grupos propriamente ditos. A contenção de répteis, basicamente, a gente separa, né, pelas ordens, né, de répteis, que a gente tem mais casuística, né, no dia a dia. Então, os testudines, que são os tigres d'água, os jabutis e... tigre d'água e jabuti, basicamente, né, que chega na clínica, a gente segura pela carapaça, não tem nem muito segredo. Só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eles costumam morder, né? Principalmente se for tigre d'água. Aqueles tigre d'água de orelha vermelha, né? Que é bem comum o pessoal ter, que é aquático.
eles mordem bastante, tá? Então, sempre tomar cuidado para não segurar próximo da cabeça, né? E segura por trás da carapaça, tá? Não tem muito segredo. Dentre os esquamata, que são os lagartos e as serpentes, o meio de contenção é praticamente o mesmo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que segurar na base da mandíbula, tá? Que neles tem um osso que a gente chama de osso quadrado. Então, a gente segura na base da mandíbula e os membros pélvicos, tá? Vou depois mostrar uma fotinho. A gente nunca segura lagarto nenhum pela cauda, tá? Porque muitas espécies, a grande maioria delas, faz autotomia caudal, que nada mais é do que soltar a cauda. Acho que todo mundo aqui já viu lagartixa, né? Quando a gente tenta pegar, ou algum predador tenta pegar, ela solta a cauda. Isso acontece com muitos bichos. E acho que é, no mínimo, desagradável você ir conter um lagarto numa consulta e ele soltar a cauda da sua mão, né? Então, acho que a gente sempre tem que fazer tudo certinho para não acontecer esse tipo de acidente, tá? Então, bom, deixa eu só voltar aqui, ó. O teio, por exemplo, eu estou segurando um pouquinho mais abaixo do osso quadrado aqui nessa foto, mas o osso quadrado, ele é bem onde tem a articulação aqui da mandíbula, tá? Vai segurar atrás do osso quadrado, o polegar e o indicador contendo o osso quadrado e a outra mão segurando o corpo, tá bom? Já as serpentes, a gente sempre tem que manipular com um gancho herpetológico, tá? Raras as exceções que a gente vai manipular com a mão, só se for um animal pet muito dócil, mas mesmo assim, nunca acredita muito do tutor que quando ele fala que o bicho não morde, tá? Porque ele vai estar estressado, ele vai ter passado por transporte, vai estar num ambiente muito diferente do que ele está acostumado, vai ter variação de temperatura, provavelmente vai estar quente na caixa, então ele vai estar com o metabolismo aumentado, acelerado. Então, os grandes riscos de você tomar uma mordida, tá? E também não é legal você estar lá atendendo e tomar uma mordida na frente do tutor, tá? Então, o mais seguro sempre pegar no gancho herpetológico. E é o mesmo esquema que eu falei dos lagartos, segurar sempre na base da mandíbula, que é o osso quadrado, e no corpo, tá? Serpente não tem autotomia caudal, então não tem problema segurar mais próximo da cauda. Porém, segurar muito próximo da cauda, perto da cloaca, você pode acabar sofrendo, né, um acidente que é descarga cloacal. Que muitas vezes uma das defesas desses animais é soltar fezes e urina num jato mesmo, para assustar o predador, né? Quem está perturbando ela ali. Então, nunca é bom segurar muito próximo da cloaca, tá? Pode ser um pouquinho mais cranial da abertura cloacal e sempre manter a abertura cloacal longe do seu corpo para também não tomar uma descarga cloacal, ficar todo sujo, tá? E as serpentes peçonhentas, aquilo que eu falei, é o tubo de PVC, o gancho, né, obviamente, laço de Lutz. O laço de Lutz é um instrumento, né, é um equipamento de contenção que a gente não utiliza mais tanto no dia a dia, tá? Por quê? Por conta do risco de lesão na coluna vertebral. Eu mesma já vi isso acontecer, tá? Então, o que acontece? O laço de Lutz, ele é um laço mesmo, ele é para laçar e apertar. Ele é como se fosse um cambão que a gente consegue puxar e travar, né, apertar bem. Só que, como a serpente ela não tem uma musculatura muito robusta, muitas vezes as pessoas acabam puxando tão forte o laço que daí tem risco de ter até uma lesão mesmo, assim, de luxação, subluxação em coluna, tá? Então, assim, é um risco muito grande, é melhor não utilizar, e são poucos lugares que utilizam, tá? No Butantan a gente tem porque, às vezes, um animal peçonhento que a gente não quer pôr no tubo, ele é muito grande, o gancho às vezes não dá conta, a gente pega o laço de Lutz, mas é raríssimo, tá? Basicamente, a gente usa tubo de PVC e gancho herpetológico. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Era um dia que a gente estava fazendo um treinamento lá no Butantan, e aí eu fiz a contenção de uma serpente não peçonhenta, tá? Deixa eu pôr aqui o videozinho. Então, o que a gente faz? A gente pega o animal com o gancho herpetológico, que é esse que eu estou usando, a gente pressiona a cabeça do animal com o gancho
E logo em seguida já dá um bote rapidamente para segurar no osso quadrado. E com a outra mão tô segurando ali o corpo. Tô tomando uma surra dela, né? Que ela fez ali um nó, ela deu um nó pro corpo. E aí aqui agora vai aparecer bem bonitinho, segurando no... A gente pode arrumar a mão desse jeito que eu fiz, tá? Segurando a cabeça em pinça, para ela não morder. E aí segura com o indicador e o polegar no osso quadrado. Beleza? E aqui, a contenção de uma serpente peçonhenta, que é o tubo de PVC que eu falei para vocês, tá? Então, o gancho é o mesmo que eu estou usando, que eu usei na serpente não peçonhenta, porém, nunca que eu vou fazer o que eu fiz com aquela outra serpente, que foi pegar sem o tubo, fazer aquela contenção daquele jeito. Só pessoas muito experientes, com anos e anos de experiência, fazem daquele jeito. E bicho muito grande também não é seguro, tá? Em raríssimas exceções que a gente vai fazer contenção daquele jeito com serpente peçonhenta, tá? 99% das vezes é no tubo de contenção que eu tô mostrando para vocês. Então, a gente vai manejando com a ajuda do gancho a serpente e vai como se fosse vestindo o tubo nela até ela entrar até a metade do corpo dentro do tubo. Eu seguro com a outra mão, eu pressiono, né, ela com 2 dedos no tubo e 2 dedos na serpente, porque ela também não tem mobilidade para voltar e sair na minha mão. E aí, quem for aplicar medicação, fazer exame físico, consegue fazer tranquilamente o que precisar fazer, tá? Ultrassom a gente faz assim, a gente faz tudo assim, tá? Já a contenção de aves, o que a gente precisa sempre lembrar e tomar cuidado? As aves, né, diferentemente de mamífero, elas não têm diafragma. Então, a musculatura que é responsável pelo movimento respiratório é a musculatura peitoral. Então, nunca, em hipótese alguma, a gente pode segurar a ave pressionando aqui o peito. A gente nunca pode segurar ela assim de frente, porque se a gente segurar ela assim e ficar segurando para fazer um exame físico um tempão, o animal não consegue respirar e morre, tem uma apneia e morre, tá? Então, qual que é o lance aqui da contenção de aves? Segurar os membros pélvicos. Não tá aparecendo que eu tô com uma toalha, tá? Acabou ficando meio ruim essa foto, porque o intuito era mostrar, né, a contenção, mas, enfim, a gente pode fazer com toalha tranquilamente, mas segurar os membros pélvicos e segurar do mesmo jeito que eu ensinei das serpentes. A gente segura, só que a gente segura com 3 dedos. Então, a gente vai segurar com o polegar e com o dedo médio, o osso quadrado, e o indicador, ele vai em cima do crânio, tá? Porque o que acontece? Esse animal, a principal defesa dele, na verdade, não é o bico, lembra? Eu falei que rapinante, a principal defesa são as garras. Mas psitacídeo, um papagaio, por exemplo, que tem uma força absurda, mesmo eu segurando no quadrado, ele pode ter uma mobilidade para tentar virar me bicar. Então, se eu colocar o dedo no crânio, aqui por cima, eu consigo meio que pressionar a cabeça dele para ficar para baixo, ficar para frente e ele não conseguir virar, tá? Então, sempre membros pélvicos com uma mão e cabeça com a outra, tá? Um lance do membro pélvico que é importante também é que eu nunca vou segurar as 2 perninhas juntas, tá? Porque isso causa muita dor para eles, que eles ficam... se você for pensar, a perninha da ave não tem muita musculatura, né? Ela é praticamente o osso e a pele. Então, ficar batendo um membro com o outro acaba machucando. Então, a gente sempre vai colocar um dedinho no meio, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Essas são as perninhas da ave e essa é a minha mão. Eu vou fazer assim, tá? E deixar firme, porque essa garra aqui, se pegar em quem estiver examinando, não solta, tá bom? Então, é isso que eu falei, tá? O principal das aves é o risco do animal entrar numa apneia e virar óbito, mesmo pela condição inadequada.
Porém, a gente tem que sempre lembrar que, às vezes, o que levou a ave ir ao veterinário, ela está com dificuldade respiratória. Então, uma contenção nesse momento já pode causar, mesmo que eu contenha ela certo, eu já posso causar uma alteração, né, um desbalanço aí na respiração e ela vira óbito. Então, muita atenção com aves dispneicas, né, que as aves com dificuldade respiratória. E, mais importante ainda, que o raio-x é totalmente contraindicado nesses casos, tá? Então, chegou um animal que tá com uma dificuldade respiratória lá para mim, eu vou fazer exame físico nele e tirar um raio-x para já ver se ele tá com pneumonia, com erissacolite? Não, tá? Eu deitar ele na mesa do raio-x, pode ser que ele já tenha uma parada, tá? Então, primeiro a gente vai ter que estabilizar o paciente, que eu vou mostrar mais para frente o que a gente pode fazer. Nos mamíferos PET, a gente tem uma variedade bem grande de espécies, né? Mas a contenção, basicamente, é a mesma, tá? O que a gente vai fazer? Para começar, né? Coelho, né? O pessoal tem muita mania, o pessoal um pouco mais antigo, tem muita mania de pegar coelho pela orelha. Isso aí, em hipótese alguma, a gente pode fazer, tá, gente? Totalmente contraindicado, dói muito, tá? A orelha é muito sensível do coelho, inclusive é muito importante para a troca de calor, tá? Esses animais, eles tendem a fazer hipertermia, a temperatura pode chegar até 42 no animal estressado, então a gente não vai ficar pegando pela orelha, tá? Jamais. Então, já deleta isso da mente, que coelho a gente pega pela orelha, tá? O que a gente vai fazer com o coelhinho? A gente vai segurar ele por baixo das axilas, tá? Então, as mãozinhas vão ficar para frente e a mão vai por baixo. E com a outra mão, a gente vai dar um apoio na lombar, tá? Ele vai ficar como se fosse sentadinho para a gente examinar, tá bom? Tem um lance importante dos coelhos, é que, assim, eles chutam muito, né? Quem já teve coelho, ou quem já viu em estágio coelho, eles chutam por qualquer coisa. Uma das primeiras defesas, além de eles tentarem morder, é chutar. E aí tem gente que às vezes não tem muita experiência e tenta segurar e mobilizar a perninha. Dependendo do tranco que ele tentar dar com a perna, né, com o membro pélvico, ele pode ter fratura de coluna, tá? Então, nunca, jamais. As coisas que vocês nunca jamais vão fazer com coelho. A primeira é pegar pela orelha. E a segunda é segurar os membros pélvicos, tá? Não pode de jeito nenhum segurar o membro pélvico dele. Porque se ele tentar chutar, ele vai tentar brigar contra a sua força. Só que óbvio que você é muito mais forte que ele. Então, daí você vai segurar forte, ele vai tentar chutar, ele pode luxar a coluna, tá? Fraturar ou luxar a coluna. E aí, né, é um acidente, assim, bem desagradável de acontecer, tá? Porquinho da Índia é mais ou menos o mesmo esquema, tá? Então, a gente segura gentilmente por baixo aqui dos bracinhos e apoia a lombar, tá? Os ferrets, a gente pode fazer uma contenção parecida com a do felino doméstico, tá? Porque eles são bem esguios, eles têm bastante mobilidade, igual o gato. Dificilmente eles vão morder, mas alguns ferrets, às vezes, são um pouco mais agressivos, eles tentam, tá? Então, o que você pode fazer? Pode ser com toalha também, a contenção, mas a gente pode segurar pela pele aqui do dorso, tá? Eu sei que gato hoje em dia não é mais indicado, tem o manejo pet friendly e tudo mais, mas a gente pode pegar só para conseguir segurar o animalzinho no colo e aí depois pode segurar pela cabeça e apoiar a outra mão na lombar para apresentar para a pessoa que vai examinar, tá? Outra maneira também, a gente pode segurar ele, né, pressionar ele contra a mesa de atendimento e aí fazer o exame físico com ele ao longo do corpinho, com ele pressionado na mesa, tá? Isso também é uma opção. Os hedgehogs, o que a gente precisa, né? Se proteger dos espinhos. Eu, particularmente, eu acabo usando a luva de procedimento normal, tá? Porque eu já acostumei a tomar umas
umas espetadinhas, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode segurar o animal pelo abdômen, se ele for um animal mais dócil, é bem difícil, né? Hedgehog é bem agressivo, mas a gente segura ele pelo abdômen, porque é uma parte que não tem espinhos, tá? Ou então a gente pode utilizar a luva de raspa. Mas dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa com o animal acordado assim. Mais pra frente eu vou colocar, né, o exame físico, mas geralmente Hedgehog a gente tem que sedar, tá bom? Ou tentar abrir ele da bolinha em 2 pessoas. Vai abrindo um pouquinho, meio que lutando contra a força dele. As chinchilas a gente pode conter da mesma maneira que o porquinho da Índia e o coelho, com exceção que a gente não pode pegar pelo pelo, tá? Então, assim, aquele esquema de pegar pelo cangote, ou segurar no pelame, segurar pela cauda, por exemplo, que também não é legal, mas, né, tentar pegar pela cauda, eles têm uma forma de defesa que eles soltam tufo de pelo para fugir de predador. É da espécie. Então, se você tentar pegar pelo pelo, você vai ficar só com tufo de pelo e a chinchila vai estar lá longe correndo já. Então, sempre segurar por baixo dos bracinhos e apoiar a lombar, tá? Mesmo esquema. E os hamsters, jaybirds e twisters, a gente pode enrolar na toalha, tá? Principalmente o hamster, porque eles geralmente mordem. Eles são bem agressivinhos, tá? Então, tentar já pegar com toalha, gentilmente, nem que fique só a carinha dele para fora, pelo menos você já consegue fazer uma expressão de olhos, narina, cavidade oral, tá bom? Então, aqui, só para vocês verem do coelhinho que eu falei, na verdade, né, do coelhinho, porquinho da Índia, da chinchila, a gente vai segurar aqui na região dos axilas, por baixo dos bracinhos, tá? Ele, obviamente, né, ele vai estar de frente para a pessoa que vai avaliar, que vai examinar. E a outra mão vai apoiando aqui na lombar, tá? Então, logo assim na caudinha dele, na base da cauda, a gente já apoia para também ele não ficar suspenso só pelos bracinhos, tá? A gente vai dar apoio aqui por baixo com essa outra mão. E o hedgehog, o que eu falei de segurar aqui pelo ventre, né? É que é a parte que não tem espinho. Lógico que aqui, né, quem estava segurando era o tutor. Então, por isso que ela tá boazinha assim. Porque geralmente eles são bem agressivos. A contenção de mamíferos selvagens, a gente até pode fazer, né, de uma contenção física, mas aí seriam os mamíferos menores, né? Gambás, ouriços, eu não coloquei aí, mas sagui, a gente pode conter por contenção física. Lógico, todos com luva de raspa de couro, tá? Principalmente o sagui e o gambá que eles mordem, tá? O ouriço, a gente pode até fazer isso que eu falei do hedgehog, de ir por baixo, que ele também não tem espinho no abdômen. Então, a gente pode segurar ele por baixo e a outra mão segurar na cauda, tá? Então, a gente dá sustentação no corpo com a mão que vai pelo abdômen e a outra a gente consegue levantar pela cauda, tá? Mas sempre é bom usar a luva de raspa também, porque na caudinha às vezes pode ter algum espinho que espeta e dói um pouquinho, tá? E a contenção química, aquilo que eu falei antes, né, de fazer para animais em grande porte, que pode ser uma dessa equipe, então a gente vai utilizar aquelas formas que eu falei, que é o dardo, a seringa extensora, até mesmo uma seringa, se o animal estiver numa caixa de prensa, que é uma caixa que a gente utiliza mesmo para conter esses animais, tá? A gente vai girando uma manivelinha e ela vai ficando mais estreita, até o animal ficar sem ter como se mexer muito. Então, ele não consegue ter mobilidade para virar e tentar arranhar ou tentar morder pelas barras da grade, tá? E a gente utiliza a anestesia dissociativa, que é um tipo de anestesia que a gente consegue trabalhar por um período de tempo razoável e que tem um efeito rápido até, que a gente quer, que é o que a gente deseja, né? Que o animal caia rápido. Então, a gente pode utilizar alguns protocolos anestésicos. Eu coloquei só para citar, tá? Só isso aqui já valeria uma palestra, tá? Então, é só para citar, tá? Aqui que a gente usava bastante era a ketamina com benzodiazepínico, geralmente era midazolam, ou a ketamina com alfa-2 adrenérgico, que é a xilazina que geralmente a gente utiliza, né? Que a gente tem mais na mão. A ketamina com benzodiazepínico e butorfanol, que é um sedativo bem legal, tá? De se utilizar. Ou a tiretamina e o zolazepam, que é um fármaco que ele já tem esses 2 princípios ativos junto, que é o Zoletil.
Só que o Zoliti é super caro, então não é sempre que a gente consegue utilizar, tá? Mas só para citar, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu passo o livro de anestesia de Silvestre para vocês. Então, depois que o animal caiu, né, depois que você fez a anestesia, você vai secar se ele caiu por completo, obviamente, né? Não vai botar a mão lá que vai acontecer um acidente. E a gente tem que sempre pensar que o animal, mesmo anestesiado, ele pode ter reflexo, né? Então, a gente vai colocar mordaça em canídeos selvagens e vai colocar botinha, que é isso aqui que tá na mãozinha do tamanduá, tá? Então, botinha, entre aspas, que é a gente fazia com na jabuticabal com atadura e o esparadrapo. Em tamanduá e preguiça, porque qual que é a forma de defesa deles? As unhas, né? Então, uma arranhada de tamanduá causa um estrago bem grande, tá? Então, sempre botinha nesses bichos. Ah, e no membro pélvico também, tá? As do torácico, elas são maiores. E é o que ele geralmente utiliza para ataque. Mas, se você pegar um tamanduá mirim, por exemplo, ele chuta bastante. Então, tem que ser em todos os membros a botinha, tá bom? Então, aí a gente já conseguiu conter o nosso animalzinho, vamos partir para o exame clínico. O exame clínico, ele, né, se baseia em algumas etapas. Então, primeiro de tudo, a identificação do animal, que a gente já tem mais ou menos em mente desde a hora que a gente bateu o olho e viu quem é que a gente ia atender. Mas, sempre pensar daí também que a identificação tem que envolver o sexo do animal, os animais que é possível a gente fazer diferenciação, né, de morfismo ou sexagem. Saber mais ou menos a idade do animal, tá? Tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração para saber o histórico, para tentar pensar no histórico daquele animal e trilhar um caminho a partir daí, tá? Então, anamnese histórico, que daí qual que é a queixa principal? Por que ele chegou ali pro atendimento? Fazer o exame físico, né, que é o que eu tô observando naquele momento, e fazer os exames complementares para a gente conseguir trilhar, né, um caminho, né? Então, pensar em diagnósticos diferenciais, se tudo der certo e fechar já naquele primeiro momento o diagnóstico e definir um protocolo terapêutico, tá? Então, não pular etapas. Então, falando da identificação e anamnese do animalzinho, espécie, idade, sexo. Quem que é meu paciente? O que eu vou pensar? O que é mais comum de acontecer naquela espécie que eu posso colocar dentro dos meus diferenciais que em outra espécie não é tão comum, é mais raro, tá? Então, isso tudo é muito importante para a gente conseguir ter pelo menos uma lista, né, de alguns diagnósticos diferenciais. E na anamnese, a gente tem que se basear nesses itens também para a gente conseguir ter o máximo de informação fidedigna, tá? Então, perguntar sobre a relação do paciente com o tutor, se é ele que alimenta o animal, se é ele que higieniza a gaiola, se é ele que comprou, né? Ele que adquiriu o animal, se é ele que passa a maior parte do tempo com o animal. Perguntar sobre a ambiência. Então, o animal vive onde? Ele vive solto? Ele vive em gaiola? Ele vive num cercadinho no quintal, cheio de plantas que podem ser, de repente, tóxicas para ele? Ele vive próximo de animais sinantrópicos, né? Que a gente hoje em dia tem muito, pombo, bem-te-vi, pardal. Ele vive próximo de roedores que né, acabam tendo uma relação que a gente não deseja, né, com o ser humano. Qual é a dieta? Ele come ração extrusada, ele come mistura de sementes, ele come frutas, verduras. O que ele come, né? O manejo sanitário. Então, quantas vezes por semana é higienizado o ambiente que o animal vive? É utilizado algum produto de limpeza? Ou só usar a água e limpar uma vez por mês? Tem acúmulo de sujidades, né, de fezes, né, discretas. Ele tem contactantes, então ele tem um companheiro da mesma espécie, ele vive com um companheiro de outra espécie, ele vive com animais domésticos, cão, gato, ele vive com
Animais de produção né, de caseira, como galinha caipira, enfim. Ele tem outros que vivem ali que poderiam estar passando alguma coisa para ele, uma doença infecto-contagiosa. Ele tem antecedentes mórbidos, então ele já teve alguma vez alguma doença que levou ao veterinário, ele foi tratado anteriormente, o tutor procurou um tratamento por conta própria na internet. O que ele fez? Ele foi na casa de ração, pegou um antibiótico lá por conta própria. E qual é a queixa principal, tá? Então, assim, na realidade, geralmente a pessoa vai chegar falando qual é a queixa principal, logo de cara. Você pode até já deixar anotado o que ele está relatando, mas tem que ter todos esses itens, tá? Tem que falar, tem que perguntar com detalhes. Se forem duas pessoas ao mesmo tempo ali na consulta e elas começarem a se contradizer, já desconfia, tá? Isso acontece direto, é muito comum. E, assim, nunca confie 100% no que a pessoa está falando. Lógico, né? Anota tudo direitinho, bem detalhadamente. Mas, assim, sempre é bom ter um pezinho atrás, porque a gente sabe que as pessoas acabam omitindo um pouco os fatos, né? A gente conhece, porque a gente também é tutor, então a gente sabe como são as coisas. Então, a queixa principal, né? Que é a parte, assim, vamos dizer, mais importante da anamnese. O que levou aquela pessoa, né, aquele tutor, a procurar um médico veterinário? E não esquecer, se ele for um tutor atento, lógico, né? Que às vezes tem alguns tutores que não passam tanto tempo com o animalzinho, mas você já vai saber porque você vai ter perguntado dessa relação que ele tem com aquele animal. Se ele for atento, ele vai saber falar se o animal teve alguma alteração de comportamento, que a gente sabe que é uma maneira da gente avaliar se o animal está com dor, se ele está com algum desconforto, se ele está com alguma alteração. Então, houve alguma alteração de comportamento? Ele passou a se alimentar mais do que o normal. Não, ele passou a comer menos. Ele não está comendo, ele está em anorexia. Há quanto tempo ele está assim? Então, ele está há um dia, ele está há uma semana, ele está há um mês, ele está há 6 meses, tá? Para a gente ter uma noção do tempo de evolução, da cronicidade do que está acontecendo com esse animal. E aquilo que eu falei dos antecedentes mórbidos e tratamentos anteriores, mas principalmente pensando no que ele fez por conta própria aqui, tá? Então, realizou alguma medicação por conta própria? E que é muito comum, gente, a gente tem que sempre pensar isso, tá? É muito comum a pessoa observar que o animal está com uma alteração de comportamento e, por conta própria, dar uma medicação, principalmente humana, tá? Então, dá uma gotinha de dipirona, dá diclofenaco, dá um monte de medicações que, a maioria das vezes, a gente não utiliza na medicina veterinária. Ou se utiliza numa dose, numa concentração muito diferente, tá? Então, é sempre com jeitinho, lógico, é importante perguntar se a pessoa utilizou alguma medicação e se essa medicação, ela tinha alguma indicação veterinária ou se ela utilizou o medicamento humano por conta própria, tá? E o quanto ela fez. Você perguntar o quanto ela fez da medicação, se ela falar que fez, tá? Então, vamos começar aqui pelas aves. A gente vai começar, né? Depois de todas aquelas etapas que eu falei, a gente vai começar o exame físico fazendo a inspeção do animal à distância. Então, a gente vai observar a postura, o comportamento, o padrão respiratório, atitude, tá? Um papagaio, do jeito que tá esse aqui, no fundo da gaiola, com os olhos fechados, com a cabeça penindo para frente, tá normal? Eu diria que não, tá? Porque a gente sabe, a gente identificou o paciente lá no comecinho, a gente sabe como que é o comportamento de papagaio. Como que é o comportamento de papagaio? Empoleirado, ativo, geralmente ele tá, né, estressado, ele tá pra lá e pra cá no poleiro, vocalizando, tá? Então, isso aqui não é um papagaio comportamento normal. Um papagaio que eu posso já falar, já avaliar e falar até no momento da consulta que ele tá no estado grave, tá? Que a situação ali é preocupante e que ele corre risco, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem, é um videozinho de um papagaio que chegou para atendimento.
Parece que ele está normal? Que ele está respirando normal? Acho que não, né? Respiração de bico aberto, os olhos semicerrados, fundo de gaiola, postura já meio psifótica, né? Assim, perdendo para frente, penas eriçadas. Então, todas essas coisas já me indicam que esse animal está bem, num estado bem grave, que o prognóstico dele é reservado, tá? Então, sempre se atentar a esse tipo de coisa. Lembra do que eu falei ali no começo sobre aves com dificuldade respiratória? A gente vai partir para um exame físico, para uma contenção agora? Acho que não, né? Aqui, o que a gente deveria fazer? Colocar numa caixa de oxigênio, que nem eu falei para vocês da câmara de anestesia inalatória, a gente pode fazer a mesma coisa, só que com oxigênio 100%. Então, uma caixa translúcida, que eu consiga observar o animal lá dentro, observar o comportamento e a atitude dele, tá? Com suplementação de oxigênio a 100%, coloca a mangueirinha do oxigênio ali na abertura e deixa o animal estabilizar por uns 15 minutos, tá? Se precisar, apaga a luz, diminui o máximo possível dos estímulos que estiverem estressando o animal ali, tá? A gente pode ajustar no aparelho o fluxo, né, de 20 a 40 ml quilo por minuto, e se for insuficiente, a gente pode até partir, se o animal começar a ter uma parada, ficar letárgico e sem movimentos respiratórios, né? Se realmente vê que ele tem uma parada respiratória ali, a gente pode fazer uma intubação orotraqueal ou até mesmo uma canulação de saco aéreo abdominal caudal, se ele tiver alguma, por exemplo, se ele parou de respirar porque ele está com alguma obstrução de traqueia ou ruptura na traqueia por trauma, a gente pode fazer isso, tá? Mas isso é uma coisa um pouco mais detalhada. Se vocês quiserem, depois que eu mande material para vocês estudarem, eu mando, mas só para citar, tá? Então, aqui um papagaio estabilizando, né, na caixa de oxigênio. E lembrar da temperatura fisiológica das aves, que ela é entre 40 e 42 graus Celsius, ela é bem mais elevada do que mamíferos. E a gente tem que lembrar que o risco maior deles não é a hipertermia, é a hipo, tá? A hipo é muito mais perigosa e pode levar o animal a óbito do que a hiper. Então, se o animal chegou para atendimento, ele está letárgico, ele está molinho, e você aferiu a temperatura, ele está em 38, tem que esquentar, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei que a hipotermia severa é em torno dos 36 graus Celsius, tá? Com 36 o animal já pode virar óbito, tranquilamente. Tá? Então, de jeito nenhum a gente pode deixar um animal desses ignorar esse fato e partir para o exame físico, tá? Não, a gente tem que aquecer. Então, a gente pode utilizar o TA, que é aquelas incubadoras que tem bastante em clínica. A gente pode utilizar bolsinha de água quente ou luvinhas, né, que a gente usa no dia a dia, e aquecer o animal até estabilizar em 40 graus, tá? Ou pelo menos perto disso. E aí realizar a inspeção. Então, a gente observa a cavidade oral, narina, coana, cloaca, a plumagem, se tem piolinhos, ectoparasitas, se tem descamação e o bico. Na palpação, a gente pode palpar as asas, né? Então, a gente pode avaliar se tem fraturas, se tem luxação, se tem hematomas, né, que indicariam um trauma nas asas. A gente pode palpar membro pélvico também, né, fazer todos os testes ortopédicos que a gente aprende. A gente pode palpar a cavidade celomática para verificar se tem presença de líquido, presença de massas, presença de ovo, tá? E palpar a quilha, que é para a gente estimar o score de coordenação corporal, que junto com o peso do animal a gente vai conseguir juntar como informação para saber se o animal está com sobrepeso, está com o peso esperado ou se ele está abaixo do peso esperado, tá? Então, o que a gente faz? A gente palpa a musculatura peitoral da ave e vê se sente a quilha. Quilha é o osso externo da ave, tá? É o nome, sim, mais popular desse osso. Então, se a quilha estiver muito proeminente, muito saltada, aí a gente já sabe que o animal está com o score corporal baixo, então ele está abaixo do peso ideal. Se a quilha, a gente conseguir sentir a quilha, mas ela estiver recoberta pela musculatura peitoral,
Aí é um score corporal legal, adequado, tá? Seria ali no nível mediano. E se a gente palpar e a gente não conseguir sentir quilha, a gente só sentiu musculatura e a musculatura foi até bem arredondada, bem proeminente, aí esse animal ele tá no sobrepeso, tá? A auscultação de aves a gente não utiliza tanto no dia a dia da clínica para frequência cardíaca, mas a gente pode utilizar, sim, no momento do exame físico, para a gente identificar arritmias, para a gente verificar se o animal está bradicárdico, né? Então, se a gente conseguir escutar os sons cardíacos muito pausadamente, a gente pode afirmar que o animal está bradicárdico. E a gente usa, na verdade, mais para escutar pulmões. Então, a gente, em vez de a gente colocar ela aqui ventral, a gente coloca o teto dorsal. A gente escuta mais aqui dorsal, que é para a gente identificar se tem ruídos respiratórios, né? Então, já ter aí trilhar o caminho para uma afecção respiratória. Então, aqui, por exemplo, inspeção numa cavidade oral do tucano, tá? Então, a gente observa aqui a base da língua, traqueia, a coana e aqui a orofaringe. E aí podem observar que aqui tem uma massa, uma placa, né, de coleção amarelada. Isso aqui já era alteração. Isso aqui é uma placa de tecido todo inflamatório, tá? Na mucosa oral dele. Então, a gente conseguiu identificar só com inspeção da cavidade oral, que é uma coisa muito simples, tá? Em relação a répteis, a inspeção a gente faz observando a carapaça plastrão, no caso de Texudines, a gente observa os olhos, os ouvidos, que é a membrana timpânica, essa buraquinho aqui que eu estou apontando no pogona. A gente observa narinas, cavidade oral, cloaca e estímulo corporal, que nem eu comentei nas aves. E a gente faz sexagem, tá? É possível a gente fazer sexagem com o sexador, que é como se fosse uma sondinha metálica que a gente introduz pela cloaca, tá? Isso daí eu não vou me adentrar muito, mas se vocês quiserem depois saber sobre, eu posso passar material também, tá? Como sexa os répteis. Então, aqui, só para vocês verem a inspeção de cavidade oral de diferentes espécies de serpente, e cada uma delas tem uma alteração, né? Aqui a gente pode observar que tem pontos que a mucosa está hipercorada e tem pontos que ela está hipo. E algumas áreas que ela está normo, tá? Então, tudo isso a gente vai avaliar na hora que a gente estiver fazendo a inspeção da cavidade oral. Aqui a gente tem um animal com a mucosa mais uniforme, porém tem um ponto que tem um aumento de volume, tá? Importante, e com áreas de focais, né? De mucosa hipercorada. Então, uma inflamação aqui bem importante também. E aqui uma serpente com a mucosa hipocorada, dá para ver que ela tá bem branquinha, né? Bem mais pálida em relação a essas outras duas, tá? Varia de espécie para espécie, mas aqui tá para comparar bem, que elas estão bem. Ela tá bem hipocorada em relação a essas daqui, né? E é só para vocês verem como a gente faz de uma maneira segura a inspeção de cavidade oral numa serpente peçonhenta, tá? Então, o animal tá no tubo, que eu mostrei para vocês, de PVC, só que a gente passou a cabeça para fora e pegou com uma pinça adaptada para não machucar o animal, com acolchoadinha. Então, a gente utiliza para prender aqui, como se fosse nosso dedinho, quando a gente contém a cabeça, a pinça. E aí não tem risco de ter nenhum acidente por descuido de estar mexendo próximo das presas dela, tá bom? Em Texudines, a maioria das vezes a gente vai precisar anestesiar para conseguir fazer isso que eu estou fazendo nessa foto, tá? A gente só conseguia avaliar a cavidade oral desse jabuti porque ele estava muito mal mesmo. Tanto que, se vocês forem comparar a cor da mucosa dele com a cor da luva, tá praticamente a mesma coisa, né? Tá muito hipocorada essa mucosa, tá?
Mas, se for um testudine que está saudável, que está alerta, muitas vezes a gente precisa sedar para conseguir abrir a boca, porque eles escondem a cabecinha lá dentro e se fecha com as mãozinhas, que é quase impossível você conseguir abrir, tá? Nos répteis, a gente pode fazer palpação, então a gente palpa a musculatura temporal e dos membros torácicos e pélvicos de testudine e de lagartos, tá? Para ver se a gente conseguir ver o tônus muscular do animal. A gente pode fazer palpação inguinal pela fossa pré-femoral, que é aquele buraquinho onde saem as perninhas do jabuti, pelo plastrão. A gente consegue enfiar o dedinho ali e palpar, tá? Então a gente pode, de repente, palpar algum corpo estranho, a gente pode palpar aumentos de volume, tá? Edema nos membros pélvicos. E a gente sempre pode, né? É sempre legal palpar os processos espinhosos da coluna de esquamata, para a gente ter uma noção se o animal está emaciado ou não, tá? Porque eles ficam mais proeminentes quando o animal perde muito peso. A auscultação a gente não utiliza muito, tá? Em répteis. A gente geralmente, em serpentes, a gente consegue visualizar os batimentos, ou a gente consegue palpar o coraçãozinho, mas a gente pode usar o Doppler vascular, que eu vou mostrar no videozinho para vocês. E a gente pode utilizar, a gente pode ver frequência respiratória e ouvir, não auscultar, mas ouvir fluidos respiratórios, tá? Porque muitas vezes eles acabam emitindo. E os parâmetros são muito mais baixos do que as aves e mamíferos, justamente porque são animais ectotérmicos. Então, aqui um videozinho de uma corn snake que a gente consegue ver o batimento, ó. Tá bem aqui o coraçãozinho batendo. Vamos pôr de novo. Aqui, o coração se movimentando, tá? Então, às vezes, alguns animais que estão inclusive com um aumento de câmaras cardíacas, animais um pouco mais senis, a gente consegue ver com clareza o batimento. E aqui, no caso, um TIU que a gente anestesiou, mas a gente pode fazer isso no atendimento clínico sem problema nenhum, que a gente utilizou o Doppler para conseguir ouvir os batimentos cardíacos e estimar a frequência cardíaca. Então, esse barulhinho do Doppler, ele nada mais é do que um refluxo sanguíneo, tá? Então, a gente consegue estimar a frequência por conta, né, que a gente conta cada barulhinho desses que o Doppler faz. A gente vai avaliar o estado geral mental do animal, então um testudine, né, nos jabutis. Uma coisa que é bem legal que a gente faz para a gente saber se o animal tá com força e ele tá conseguindo brigar contra a gente, é tracionar a cabeça do animal para fora do casco. Se for muito fácil, o animal tá mal, tá? Ele não tá mais nem conseguindo brigar contra a gente para esconder a cabecinha, tá? E tentar abrir a boca, que é o que eu falei agora há pouco, que um testudine saudável, ele não vai deixar você abrir a boca dele, tá? Ele vai brigar e não vai deixar. Avaliar essa força, então, que ele faz de resistência. Os animais que não demonstram resistência, eles estão fracos, eles estão letárgicos, tá? E avaliar a locomoção e a marcha, né? Então, se coloca o jabuti no chão, ele vai querer explorar o ambiente. É um animal que toda hora está se movimentando. Na natureza, eles andam muito. Né? Eles têm uma área de vida muito grande, apesar de parecer que eles são um pouco ativos. Avaliar a sensibilidade dolorosa, né? Pensando o membro pélvico, igual a gente faz com pequenos, e a propriocepção também. Em esquamata, né, que eu coloquei, na verdade, serpentes, mas a gente pode fazer avaliação do reflexo postural de direitamento, que nada mais é que colocar o animal com decúbito dorsal e ele tem que tentar se desvirar, tá? Então, aqui 2 animais que estavam com alteração de propriocepção, porque eles não conseguiam se desvirar. Esse animal, inclusive, ele estava com bastante sintomatologia neurológica, tá? Então, uma serpente nessa posição é totalmente anormal, tá bom? Ela tem que sempre estar em decúbito external. E em relação a mamíferos, né? Vamos lá, para finalizar aqui a palestrinha. Os mamíferos PET, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir os mesmos passos também. Então, inspeção de narina,
cavidade oral, olhos, ouvidos, pelame, genitais. Aproveitar já nessa hora fazer a sexagem, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem identificar o macho da fêmea, principalmente se for filhote. E a gente pergunta lá no início da consulta, né? Se é macho ou se é fêmea, muitas vezes a pessoa não sabe. Tá? Então sempre é importante a gente avaliar ali a região genital. Em roedores lagomorfos, sempre olhar os incisivos, tá? Essa foto aqui, na realidade, o animal estava anestesiado. A gente nunca vai conseguir abrir assim a boquinha de um coelho ou de um porquinho da Índia com ele acordado. Ele precisa estar, pelo menos, sob um efeito de uma sedação já mais forte. Mas, pelo menos, olhar os incisivos a gente consegue olhar, tá? Com o animalzinho aqui de frente, a gente consegue pegar um palito, aqueles abaixadores de língua, e consegue ver o incisivo, tá? Os hedgehogs, que nem eu falei para vocês, eles se fecham em bolinha e muitas vezes a gente precisa sedar o animal para fazer um exame físico bem mais adequado. Mas em 2 pessoas a gente às vezes consegue ir abrindo ele aos pouquinhos. Então vai colocando o dedo, aí puxa a mãozinha, puxa a perninha e a gente consegue até abrir para conseguir palpar abdômen, auscultar, tudo, tá? Mas geralmente a gente tem que sedar mesmo, porque eles se fecham e eles não abrem de nenhum e tentam mordendo por cima. Em relação a mamíferos selvagens, eu coloquei aqui uma coisa bem que eu acho bem relevante, tá, pessoal? Isso ficou bem claro para mim, principalmente na época da residência, que a gente só pode e só deve manipular um mamífero selvagem se e somente se a gente tiver com o esquema vacinal da antirrábica completo, tá? Então, as 3 doses, no intervalo certinho de tempo, tá? Do que foi proposto ali pela equipe lá da UBS que você foi tomar. Mas a sorologia, tá? Então, a sorologia tem que ter sido feita. Não adianta só ter as vacinas, porque você não sabe se você está produzindo anticorpo. Muita gente, às vezes, toma umas 3 doses na data certinha e não tem título de anticorpo, tá? Então, a sorologia ela tem que ser maior ou igual a meia unidade internacional por ml, tá? E ela tem que ser atualizada também. Não adianta você ter tido um resultado legal de sorologia há 2 anos, tá? Porque pode ser que ela tenha caído muito, seu título tenha caído muito nesse intervalo de tempo, e aí, numa bobeira, você toma uma mordida, ou acaba sofrendo uma arranhadura, né, qualquer coisa assim que traga risco, tá? E não vale a pena, tá, gente? A gente tem que estar em ciência que a raiva tá circulando, tá? Eu outro dia mesmo estava vendo uma notícia de uma mulher que morreu, eu acho que foi em João Pessoa, porque ela tomou uma mordida de uma raposa selvagem. Então, todo cuidado é pouco, tá? Se tiver tudo em ordem, esquema vacinal, sorologia certinha, a gente pode partir para, depois que a gente anestesiar o nosso paciente, partir para o exame físico e já colher as amostras nesse momento, porque a gente tem que aproveitar que ele está anestesiado, tá? Então, fazer a mesma sequência do que eu falei, inspeção de narinas, cavidade oral, olhos, ouvidos, pelame, genitais. A gente vai palpar o animal para ver se tem fratura nos membros, de luxações. A gente vai procurar lesões na pele, a gente vai procurar ectoparasitas, a gente vai coletar esses ectoparasitas que geralmente tem, os animais vêm com bastante carrapato, às vezes eventualmente pulga, tá? A gente vai auscultar, né? E aí os parâmetros são parecidos com os de pequenos animais, se a gente estiver falando de canídeos e felinos selvagens, tá? E o que eu falei da colheita de amostras, já aproveita e já faz tudo o que tiver que fazer. Se tiver ultrassom disponível, se tiver raio-x disponível, já faz, tá? Porque a gente tem que usar aquele momento para coletar o máximo de informações que a gente tiver do animal. Aí, para vocês verem algumas temperaturas, né, de algumas espécies, vocês verem que é muito diverso, então não tem como a gente só pensar em mamífero como se fosse pequenos animais, tá? Porque a gente tem particularidade de cada espécie. E é só atentar vocês que os tamanduás, os tatus, as preguiças e os gambás, né, os marsupiais, na realidade, em geral, eles têm a faixa de temperatura muito mais baixa do que a de outros mamíferos.
é de 32 a 34 graus Celsius, o fisiológico, o normal fisiológico deles. Então, se chegar um tamanduá para atendimento e você colocar o termômetro e ele der low, ele não tá lendo, o bicho não tá hipotérmico, tá? A gente não vai aquecer ele, não vai, tá? Porque o que acontece? Os termômetros que a gente tem, que a gente compra em farmácia, eles leem até no máximo 32, mas às vezes o animal tá com 31,9 ou 32 mesmo, às vezes o termômetro não lê. Então, se der low, tá normal pro animal. A não ser que você palpe ele, ele tá com extremidades geladas. Aí até vale a gente aquecer um pouquinho, ou então, de repente, tentar pegar um termômetro esofágico, algum termômetro ou de superfície, alguma coisa um pouco mais específica para a gente tentar ver se realmente o animal está hipotérmico ou se é o termômetro que não está lendo porque a temperatura deles é baixa mesmo, tá? Então, importante isso. E aí agora, né, para chegar na reta final mesmo, tô vendo que o tempo está meio em cima, é o atendimento de filhotes de aves e mamíferos, tá? Que é muito comum nas clínicas chegar essas coisas fofinhas. Então, a gente tem que lembrar que os aves e os mamíferos, que são os animais endotérmicos aí dessa lista que a gente tem, né, dos selvagens, a gente tem que lembrar da tríade neonatal, que ela nada mais é, né, do que a hipotermia, a hipoglicemia e a desidratação do filhote. Uma dessas variáveis pode levar a outra, e o animal vem a óbito por conta disso, tá? Porque a gente tem que lembrar que a relação massa e superfície corpórea do filhote é muito grande. Então, ele vai esquentar rápido, mas vai esfriar rápido também. E ele esquentando e esfriando vai aumentar o consumo de glicose, entre hipoglicemia, e também vai desidratar por conta disso, tá? Porque ele perde calor e líquidos muito fácil para o ambiente, tá? Então, a gente tem que sempre manter a temperatura constante, principalmente se for um neonato, porque o centro regulador da temperatura no hipotálamo não está totalmente formado, então ele não está totalmente funcional. Então, por isso que a gente tem que aquecer os filhotinhos em cobertor, em luvinhas, em UTA, tá bom? E se a gente estiver falando de canídeos e felídeos, é o mesmo esquema de pequenos animais. A gente precisa estimular a defecação, porque senão o animal ele vai ficar com hipomotilidade gastrointestinal e pode ter uma impactação no intestino, tá? Que é a mesma coisa que a mãe faria de lamber e estimular ali a região genital. Então, a gente estimula com gás umedecida. Se puder aquecer um pouquinho no micro-ondas, uns segundinhos, fica melhor, porque daí parece mais a língua da mãe. A gente vai alimentar o animalzinho a cada 2 a 3 horas, então, obviamente, se a clínica, o hospital não tiver internação, a gente vai levar ele para casa e vai ter uma ótima noite de sono, com despertador a cada 2 a 3 horas para ficar alimentando esse filhote, tá? E a gente vai utilizar a papa para as aves, né? Papa própria para a espécie, então psitacídeos, passeriformes, enfim, o que for, ou sucedâneo do leite materno para mamíferos. A gente pode utilizar essas fórmulas comerciais, na realidade é o mais indicado, tá? Apesar de elas não serem exatamente para aquela espécie que a gente está lidando, elas são fórmulas que são para carnívoros. Então, a gente pode utilizar tranquilamente, tá? E lembrar de fazer reposição hídrica nesses animaizinhos, né? Que 10 a 15 ml a cada 100 gramas de gliclactato subcutâneo, se for necessário, tá? Se o animal estiver muito desidratado, mais do que apenas uma hidratação via oral conseguiria repor. Então, assim, eu sei, né, que é difícil, às vezes a gente não consegue comprar o sucedâneo, tá? Ele é caro mesmo, principalmente se for aquele que estava na foto. E tem outros até mais caros também, né, dependendo da marca. Mas a gente pode sugerir para o tutor, né, ou para quem estiver cuidando, ou para a gente mesmo, um sucedâneo caseiro. Mas ele não é muito indicado para ficar por muito tempo, sendo a principal fonte de calorias do animal. De repente, para 1, 2, 3 dias utilizar, pode até ser uma boa. Até conseguir providenciar uma coisa um pouquinho melhor, né? Um sucedâneo comercial que é mais balanceado, tá? Então, a receitinha que a gente utilizava bastante lá em Jabuticabal, lógico que, né, às vezes adaptando para cada espécie,
Mas para mamíferos em geral, era uma gema de ovo cozido peneirada, 80 ml de leite bovino. Se for sem lactose é melhor, tá, gente? Porque esses animais eles têm muita diarreia por conta de não ser o leite materno, né? Específico para a espécie. Então, leite bovino sem lactose é uma boa. 1 grama de Aminomix, que é um suplemento vitamínico que a gente encontra em pet shop, né? Escobase, pets da vida. 1 grama de fosfato tricálcico, que a gente encontra geralmente em casa agropecuária. E 10 ml de creme de leite. Se for creme de leite sem lactose, melhor ainda também, tá? Então, utilizar o leite e o creme de leite sem lactose. Armazenar em geladeira por máximo 48 horas, né? Pensando que, como tem produtos lácteos e ovo, isso aí estraga bem fácil, tá? Então, se não utilizar todo o volume no dia, então, no máximo 48 horas de geladeira. Lembrar que felídeos, tamanduás e os ferrets, eles têm necessidade de taurina, tá? Consumo diário desse aminoácido, ele é essencial para eles. E então a gente tem que, né, dar um jeito de providenciar 30 miligramas por quilo por dia de taurina. E os cervídeos é legal, né? Uma coisa que é um pouco mais fácil da gente encontrar e não ter que ficar fazendo a misturinha, é o leite de cabra, que o NUPES, que é um centro de estudos lá em Jaboticabal, que só estuda cervídeos, não sei se todo mundo conhece, mas o NUPES lançou um material bem legal para manejo de cervídeos selvagens, e eles colocam lá que para filhotes que ainda estão em lactação, o leite de cabra é a melhor opção, tá? Então, facílimo de achar e os animais aceitam super bem. Então, aqui algumas coisas muito fofas que a gente recebia bastante lá na residência, às vezes acaba aparecendo, né, nas clínicas, hospitais. Aqui os gambazinhos. Eles já estavam na fase de se alimentar sozinhos, né? Não precisava ficar amamentando, então a gente punha a comidinha ali no potinho, eles próprios iam e ficavam comendo e se melecando inteirinhos. Aqui um cachorrinho do mato, mamando, coisa mais fofa do mundo. Mesmo esquema de amamentação de pequenos, tá? Então, um animal com o ventre para baixo, como se estivesse mamando na mãe, tá? Se ele puder ficar com as patinhas livres para ele fazer aquela ordenhazinha do teto da mãe, que nem eles fazem, melhor, tá? E aqui a sondagem da nossa jandaia coquinho. Tava louca para comer já. E lembrar, né, se eventualmente aparecer um tamanduá por aí, tanto o bandeira quanto o mirim, que eles têm essa língua extremamente grande e longa, e não cabe língua e bico da mamadeira ao mesmo tempo na boquinha, a boquinha é bem pequena. Então, se a língua sempre tem que estar para fora da boca quando a gente estiver amamentando, tá? Aqui a linguinha dele, ó. Se a língua estiver para dentro, grandes chances dele engolir a língua e morrer asfixiado, tá? Isso acontece. Então, sempre lembrar de quando introduzir o bico da mamadeira, ver se ele coloca a língua para fora. E se não colocar, tirar o bico até a hora que ele entender que ele tem que mamar ali e pôr a linguinha para fora. Tá bom? Gente, é isso. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas aqui é muita coisa, né? Estou aberta para perguntas agora e muito obrigada pelo tempo de vocês estarem até esse horário aqui comigo. Isabela, consegue me ouvir? Oi, sim. O tema é fantástico, né? Daria para ficar até amanhã cedo falando. Daria. Nós estaremos plenos aqui te ouvindo, pode ter certeza. Ai, que bom. Vou colocar as perguntas para você, tá? E aí a gente vai conversando sobre a dúvida do pessoal. Tá. O Ailton colocou assim: boa noite, professora. Já escutei falar que toda anestesia futuramente irá causar um efeito colateral. Isso é verdade ou mito? E se for verdade, quais os problemas que podem causar? Não, isso é verdade. Mas é que assim, tudo a gente tem que pensar no número de procedimentos que a gente vai fazer
e de anestesias que a gente vai submeter o animal. Então, assim, lógico, né, que nem eu mostrei o lobo-guará para vocês, infelizmente a gente tinha que anestesiar ele toda semana para limpeza das feridas e troca de bandagem. Então, essa anestesia a longo prazo pode ser que chegue a ter alguma lesão hepática, porque é o fígado que metaboliza os anestésicos, e uma possível lesão renal também, porque é por onde tem a excreção de grande parte dos anestésicos. Mas, infelizmente, para a maioria das espécies, a gente tem que lançar mão quando a gente precisa fazer um manejo um pouco mais corriqueiro. O que é legal a gente pensar é em métodos da gente fazer com que leve mais tempo entre uma anestesia e outra. Então, o que a gente começou a fazer? Por exemplo, um tamanduá que tinha uma lesão, eu não coloquei ele na palestra, mas ele tinha uma lesão no tórax de uma extremidade à outra, que foi um animal que ele foi pego por armadilha de caça, de laço de aço. Então, ele ficou uma semana preso. Então, ele chegou com uma laceração, assim, que estava com exposição de até das costelas. Estava bem profundo. Esse animal, a gente começou a pensar em maneiras de fazer uma bandagem que a gente conseguisse trocar a cada 10 dias, para não ter que ficar trocando a cada 2 dias, anestesiando a cada 2 dias, que nem a gente fazia no início, quando estava muito contaminado e muito feio. Então, a gente tem que sempre tentar pensar em alternativas que permitam a gente espaçar essas anestesias, mas eventualmente vai sim, a longo prazo, acabar dando se a gente pega muita frequência, acabar dando talvez uma lesão hepática, né? A ketamina a gente sabe que ela causa, mas a gente sempre tem que tentar balancear com a nossa necessidade. Mas causa sim. Perfeito. A Camila colocou: quais desses animais que foram atendidos mais te deu trabalho na hora do atendimento? Bom, se for animal pet, acho que papagaio. Papagaio é terrível. Mas pensando em animal selvagem, aquele lobo, aquele que eu mostrei para vocês. Nossa, aquele lobo, ele tem uma história assim que dava um livro. O lobo, ele é bem agressivo, ele vem para cima, nossa, ele causa. Então, acho que se for selvagem é o lobo-guará e pet é o papagaio. A Samanta pergunta: Isabela, no caso da anestesia de animais muito estressados, utilizando uma distância segura, como que essa anestesia pode ser realizada? Utilizando uma distância segura, a gente pode fazer a zarabatana que eu comentei com vocês, né? Então, o que a gente faz? A gente pega um dardo anestésico, coloca o anestésico com uma seringa, né, pela extremidade do dardo, e aí a gente lança a zarabatana, sempre em grupos musculares grandes, né? Então, a gente sempre opta por aqui na região da escápula ou nos glúteos, né? Geralmente na região de glúteo, principalmente se for animal de médio porte, pequeno porte, o glúteo ele aguenta mais o impacto de quando o dardo bate, né? Porque a gente sabe que tem casos de pequenos felinos, né? Gato mourisco, gato do mato, que já teve fratura de membro torácico por causa do impacto do dardo na hora que ele pega, tá? Então, sempre assim, o mais seguro é sempre tentar mirar no glúteo, tá? Mas é o dardo mesmo, é o jeito mais seguro para a equipe em si. Perfeito. A Stephanie pergunta: quando não se sabe a idade do animal, como faz para ter uma ideia? Difícil, mas se for um mamífero, a gente pode tentar estimar pela dentição, né? Somente se for assim, um lobo-guará que foi apreendido pela polícia. A gente faz que nem cachorro, né? Olha o desgaste dentário, para ter uma ideia se esses dentes estão muito gastos, tem muita deposição de... Se o esmalte está muito amarelado, né? Tem deposição de sujidades. Isso é uma maneira, mais ou menos, da gente ter uma ideia. Agora, se for, por exemplo, um réptil, um jabuti, a gente pode ver dos escudos de crescimento da carapaça, né? Então, a gente vai vendo que quando ela é mais grossa, e também pelo tamanho do animal, a gente consegue ver com o animal mais velho.
Mas geralmente a pessoa chega falando, né? Ah, esse jabuti tá na minha família há 30 anos. Quando é pet é mais fácil da gente ter uma ideia, né? Porque a pessoa já chega contando. Mas de vida livre, ave é difícil, né, a gente saber. A gente sabe mais vezes pela plumagem, né? Então a gente sabe diferenciar entre filhote, jovem e adulto, né? A gente não sabe idade em anos, vamos dizer. Mas a gente vê, às vezes, pela plumagem da ave. Às vezes tem algumas espécies que elas têm, como que se fala? Elas têm diferença na coloração da plumagem de acordo com a ontogenia, né? Então, filhote é de uma cor, quando fica adulta muda de cor. E aí os mamíferos é mais pela dentição mesmo. Uhum. Perfeito. A Maria Eduarda pergunta: boa noite, quais os melhores livros para se estudar sobre animais selvagens? Uhum. Olha, o que eu coloco assim para você começar é o Tratado de Animais Selvagens, que é uma literatura aqui, né, da nossos pesquisadores brasileiros. A gente está atualmente na segunda edição, tá para sair a terceira, pelo que eu fiquei sabendo, mas a gente tem disponível a segunda edição, que ela é bem completa, tá? Então pode pegar o Tratado de Animais Selvagens. A gente tem também vários outros livros de literatura estrangeira, mas assim, acho que para começar, para ir se familiarizando, começa com o tratado, que daí lá você já vai conseguir pesquisar coisas mais específicas da área que você tiver interesse em saber. Às vezes, nas referências que ele utiliza nos capítulos, né, dá para você pesquisar mais. Então, assim, eu acho que o principal agora para começar é o tratado. A gente brinca, né? A Bíblia. A Bíblia, com certeza. A Samanta pergunta: Isabela, fala um pouquinho mais sobre a observação da movimentação saudável dos répteis dentro da caixa. Uhum. Então, você sempre vai ver um animal, geralmente, né? Quando a gente abre uma caixa e olha uma serpente, ela vai estar enrodilhada. Geralmente ela está quietinha, né? Ela fica enrodilhadinha com a cabecinha sobre o corpo, né? E muitas vezes, se ela é uma serpente de hábitos arborícolas, né? Que fica em árvores, em galinhos, ela vai estar enrolada no galinho. Então, você já consegue ver que ela está de uma maneira não fisiológica, não normal, se ela estiver fora do galho. Uhum. Tá? Então, você tem que pensar na espécie, qual que é o hábito normal dela e como que ela está se apresentando para você. Então, a serpente, ela sempre vai estar ou enrodilhadinha, muitas vezes escondida, né? Se você deixa uma toquinha para ela, ela fica escondidinha lá dentro, ou então no galinho, se ela for arborícola. E sempre olhando para você. Sempre curiosa. É. O Ailton fez uma dobradinha, vai perguntar mais uma vez. Para medir a temperatura desses animais, é usado o método retal, como em cães? Sim, com exceção, né, nos répteis, que foram os únicos que eu comentei que são ectotérmicos, né, que depende do ambiente e da temperatura, a gente utiliza muito o termômetro de superfície, né, que ele é laser. Mas os outros, né, mamíferos, aves, é retal, sim. Retal e cloacal, no caso das aves, né? Uhum. Perfeito. Bom, acho que encerramos as nossas perguntas. Aproveito, Isa, para agradecer mais uma vez, né, o seu tempo, a sua disposição de vir aqui conversar com a gente. E também coloco o grupo, né, todo à disposição. Caso você precise da gente, estamos aqui. E mais uma vez, obrigada de coração. Agora a gente vai fazer um sorteio para os sobreviventes, né? Porque. Tá tarde já. Não, tá no horário, acho que tá no horário maravilhoso. Uhum. E aí, então, agora eu vou passar a palavra para a professora Deiriane, que vamos aí executar o sorteio e brigadão mesmo, de verdade, de coração. Eu que agradeço. Isa, quero também agradecer a palestra, maravilhosa palestra. Muito obrigada. Que bom. Pessoal, hoje, então, o nosso sorteio será do nosso patrocinador Sanar Saúde. Nós teremos o sorteio desses 2 livros, um para pequenos animais e o outro de grandes animais, né? São 2 mini livros de bolso, bastante completos. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela do sorteador. A lista de presença ela foi fechada nesse momento.
para a gente poder fazer o sorteio, tá? Só um momentinho. Aqui. Então, vamos só conferir. Na nossa presença existem 79 respostas. E vamos sortear os números. Tá aparecendo certinho para vocês? Ainda não, Vamos Lê, fazer o deve nosso estar pra entrar. sorteio. Ainda não? Peraí. Não, ainda não. O que ele aprontou? Vamos lá. Ah, e lembrando também que o aluno que for sorteado, ele precisa estar presente para poder, então, ser contemplado com o brinde. Senão, a gente vai sortear novamente. Pronto, agora está aparecendo. Apareceu? Demorou um pouquinho mais. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos sortear 2 números. E nós temos 79 assinantes da lista. Os números sorteados foram os números 47. Então, o número 47 é o ganhador do livro de Pequenos Animais. Vamos ver quem é. Lívia Maria Gonzaga. Lívia está presente? Aquele minuto, né, que a gente fica na expectativa. Aquele minuto é... Ó, na minha lista de presentes não está aparecendo a Lívia. Ah, então Talvez provavelmente tenha entrado com outro nome. Ela provavelmente não está. Não, até agora nada. Então, vamos ver o segundo, o próximo sorteado, que é o número 53. 53, Patrícia Helena Torres Giovinazzo Santana. Se eu falei errado, desculpa. Patrícia está presente. Então, Patrícia, você é a ganhadora do livro de Pequenos Animais. Vamos, então, fazer mais um sorteio. Vamos voltar aqui. Vamos sortear mais um número para o livro de Grandes Animais. Número 68. Número 68. Aqui, ótimo, não colocou. Ah, não, colocou. Lorena Oliveira do Carmo. Eu acho que ela saiu. Não está na lista aqui dos presentes. Então, podemos sortear novamente. Vamos sortear novamente, então. Número 7. Vamos ver. Gabriele de Paiva Sansogo. Gabriele. Também não está na nossa lista. Gabriel, Gabriela e Giovana. Então, vamos mais lá. uma vez. Mais um sorteio. (53) Acho que já foi, né? Já foi. Eu acho que sim. Foi. Patrícia de novo. Foi. Olha, Patrícia, que sortuda, gente. Número 7 de novo. Vamos lá, gente. Calma que... E vai. Calma que esse livro sai. 77. Agora acho que vai. Gabriel Silva do Carmo. Gabriel está presente. Pelo menos está na lista. Vamos lá, Gabriel. Fala um oi pra gente. Aê! Gabriel pronto. ganhou o livro de Grandes Animais. Muito bem. Então, ok, pessoal. Nossos 2 sorteados de hoje foram a Patrícia e o Gabriel. Quero lembrar que vocês terão 15 dias para retirar o brinde
na Clínica Veterinária da Unilago. E, por hoje, nós encerramos o 4º dia da 2ª conferência do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Medicina Veterinária. Amanhã nós voltamos com mais um sorteio, né? Um sorteio amanhã vai ser do nosso patrocinador Horse Pharmavet. Amanhã nós teremos uma palestra aí falando principalmente do mito do rodeio, né? Vai ser uma palestra aí polêmica, não percam, para a gente poder aí fechar nosso evento com chave de ouro. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e nós vamos nos despedindo aqui.